Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Érica. Esse é mais um episódio do podcast Calma, vai fazer sentido. Hoje vamos conversar sobre a raiva e o fenômeno do ódio. Então calma, será que tem algo por trás dessa raiva? E aí, amiga, o que essa raiva quer dizer na nossa vida, no nosso cotidiano e principalmente hoje, no mundo tão online assim? Pergunta difícil. Foram muitas perguntas em uma só, Bianca. Não, foi uma pergunta e uma contextualização, né? Então, pensando assim no que significa, né, toda essa raiva no nosso cotidiano e esse fenômeno do ódio, que parece que está cada vez mais frequente. E eu acredito que vem muito de um mundo muito estável, vulnerável, que gera a raiva como uma forma de proteção. A gente muitas vezes compreende a raiva como uma emoção primária, ou seja, eu sinto raiva porque aconteceu tal coisa, mas muitas vezes a raiva ela vem como uma emoção secundária, na verdade, né? A gente, antes de sentir a raiva, muitas vezes sente medo, tristeza, algum tipo de dor e sofrimento, seja físico ou emocional. E essa raiva ela vem como uma forma de maior energia, assim, para causar uma reação que possa trazer alguma mudança dessa situação. Se a gente parar para pensar como boas gateiras que somos, imagina quando você adota um gatinho, né? E esse gato vem assustado para sua casa, e aí em algum momento você quer pegar ele se encurrala, e aí a reação dele vai ser sibilar, fazer que vai te atacar, né? Ele sentiu antes de tudo um medo, e com a ausência de uma proteção, de uma fuga, de um lugar seguro, vem a raiva com essa função de fazer ele sobreviver a essa ameaça, essa situação. Então com a gente não é muito diferente, né? A raiva ela vem como um elemento para a gente lidar com essas vulnerabilidades que nós temos, né? Talvez caiba até a gente falar que talvez a raiva seja um sentimento bem primitivo nosso também, né? Que a gente encontra muitas vezes, como você falou, né? Nos animais, em outras espécies também. E às vezes a gente também sente ela frente a injustiças, né? Um lugar onde a gente se sinta ameaçado. E até mesmo quando a gente se sente frustrado, né? Porque aí a frustração, ela também vem de coisas não só com a gente, mas também pode ser incentivada por coisas que acontecem com os outros também. Como a gente vê hoje, talvez, né? No hate, no ódio que está sendo destilado aí na internet, essa frustração é interligada, né? A gente vê as outras pessoas muitas vezes fazendo algo e a gente não faz, então vem essa frustração e a gente ataca o outro, né? Na tentativa ali de colocar essa emoção para fora. Porque, não sei se você percebeu, mas a gente não aprende a lidar com a raiva desde pequeno. Não. A gente aprende a engolir a raiva, né? Engole o choro, né? Não é pra ficar assim, não pode sentir raiva e tudo mais. Então também é um aprendizado que a gente tem na nossa vida, de que a raiva não é boa, mas quando a gente tá adulto, e aí, quem é que fala isso pra gente? A raiva ela é enxergada como algo que você não pode sentir, que é reprovável, né? Exato. E ela é parte da nossa natureza humana, ela tem uma função ali de adaptação, né, ao ambiente, uma forma de responder ao ambiente. Sim. Então, quando a gente trata a raiva como algo inaceitável, que não pode ser conversado sobre, a gente não aprende a lidar com ela. E muito menos olhar de onde ela vem, né, porque que ela tá ali. E mesmo quando a gente olha de uma forma muito simplista, né? Eu estou com raiva porque fulano fez isso e fez aquilo, Sim. Ou aconteceu tal coisa, mas a gente não pensa, tá, mas o que me causou isso, né? O que eu realmente senti nesse momento pra estar com essa raiva também. Então, às vezes compreender que a gente tem muito mais que uma emoção acontecendo ao mesmo tempo é muito interessante. Até porque como a raiva tem toda essa energia, ela é totalmente capaz de abafar todo o resto, né? Toda a lógica, todas as outras emoções, todos os nossos valores, né? Então, ter esse momento de aprender a lidar com a raiva e entender que ela é justa dentro de uma perspectiva justa, talvez não, mas válida, né? É válida. Ela é válida, né? Dentro de uma perspectiva que a gente, né, tem emoções, a gente tem vulnerabilidades, a gente não tem sangue de barata. Exato. Né? Então, entender que a raiva ela é muito útil e aprender a usar ela de uma forma adequada, né? Eu acho que é o principal.
Essa repulsa com a raiva, com o medo, com a tristeza, ela não é boa para ninguém, né? A gente tem que refletir muito mais sobre como a gente lida com elas do que o fato de senti-las ou não. Exatamente, porque isso limita a nossa experiência, né? Se a gente não sabe lidar com ela não desde pequeno, né? Mas quando a gente aprende que essas emoções existem, e aí o que a gente vai fazer quando elas aparecerem de novo? A gente vai só destilar ela para as outras pessoas e vai colocar a culpa ainda mais nas outras pessoas, né? Tipo assim, não, foi você que fez eu ter essa emoção. Fala, não, tem antes a frustração, tem o entendimento que você teve da situação. Tem todo um contexto que às vezes a raiva passa uma borracha e a gente não consegue enxergar. Mas então a gente falou bastante sobre essa questão de acolher a raiva e entender que a raiva ela tem uma função na nossa vida, né, de proteger a gente. E a questão do autoconhecimento, né, da gente entender o que me desperta a raiva, como é que eu costumo reagir quando eu tenho raiva, será que tem outras formas melhores de lidar com essa raiva? Até porque o próprio autoconhecimento vai despertar essa raiva, que a gente vai entrar em contato com coisas que a gente não quer entender sobre a gente, né? Então a gente vai ficar muitas vezes puta vida. Também. Ou seja, a raiva ela é muito presente, exato, né? Mas a gente tem que também considerar que a raiva ela tem camadas, né? Ela tem níveis, assim. Então a gente tem esse aspecto muito individual da raiva, da nossa experiência individual, do que a gente está vivendo. A raiva era muito reativa, né, às situações, então conseguir aprender a respirar, a pensar e lidar com essa emoção é um desafio, mas pode ajudar muito no sentido de não deixar que o comportamento seja muito intenso e prejudicial até mesmo para você, né? Quem nunca se arrependeu de algum comportamento que teve no momento de raiva. Mas também temos camadas maiores da raiva, né? A gente pode pensar nesse fenômeno que a gente vê na internet do hate, né? Do ódio. Essa liberdade de colocar aquela emoção explícita ali, né? Talvez atrás no perfil fake, mas essa liberdade, entre aspas, né? Que parece que a internet dá. E a gente também vai vendo que a raiva ela vai tomando uma proporção maior quando a gente começa a considerar os fenômenos que tem na internet, como, por exemplo, o algoritmo, né, e a bolha que a gente acaba ficando. Então a internet ela tem esse efeito tanto do anonimato como também do efeito bolha, com os algoritmos só indicando aquilo que faz sentido pra gente, que a gente gosta de ver. Que ao mesmo tempo pode ser bom, porque se você usa o algoritmo a seu favor de forma positiva, você pode evitar contato com alguns assuntos que são mais estressantes. Por outro lado, também faz com que a gente não reveja os nossos pensamentos, né? A gente entra naquela bolha e fica ali só incentivando o pensamento do outro e o outro incentivando o meu. Se alguém tentar pensar fora disso, vai ser uma ameaça, né? Essa pessoa vai ser excluída, vai ser julgada. Vai ser a pessoa que vai sofrer com esse ódio, com essa raiva também, né? Que ali já começa o ciclo. Vira ali o símbolo de tudo aquilo que está sendo reprovado naquele grupo. Exato. Né? Então a raiva, ela tem esse efeito individual, ela tem um efeito de comunidade. Então, antigamente... Eu não sei, né? Eu posso estar errado, eu não sou socióloga nem nada, mas antigamente a gente ficava no nosso, sei lá, vilarejo, né? Como espécie. A gente ficava ali no nosso vilarejo e eu podia ter raiva de alguma situação ou não. Um grupo poderia, sim, se revoltar sobre alguma pessoa que tem uma visão não popular ali naquele local, mas as coisas eram menos frequentes, talvez. Né? Não sei, eu acho que, claro, tudo depende da comunidade que as pessoas estão. Mas hoje em dia, eu tô aqui sabendo o que aconteceu, sei lá, no Nepal, em Gaza, o que aconteceu com a Virgínia. Sim, às vezes até por não querer saber, essas coisas aparecem também, né? Então, assim, tem tanto o controle dessas informações, quanto às vezes a falta desse controle dessas informações, né? Então, e aí como é que a gente lida, né, com esse estresse, frustração que surge de certos conteúdos, né? Pelo amor de Deus, entendam, eu quis usar o exemplo da Virgínia como algo que não é numa proporção tão grande como situações políticas, algo que acontece com a pessoa na casa dela ou no trabalho dela,
e eu que tô em outro lugar, totalmente distante, fico sabendo também. Então a gente tá o tempo todo sabendo de muita coisa, não tendo nem tempo pra deixar essa raiva diminuir, né, e ter momentos de prazer, momentos mais agradáveis. E depois eu já tô de novo lidando com toda essa frustração, com todo esse estresse, com toda a inconformidade, né, com a situação. Então essa raiva ela vai inflando muito. Exatamente. E tem também a questão de, às vezes, a gente, por não conseguir reconhecer que isso é uma raiva ou que isso é um ódio, quais são esses sentimentos por trás também, qual foi a situação, às vezes, que desencadeou tudo isso, né? Faz com que, às vezes, a gente se sinta perdido e vai tendo comportamentos, né, ou até mesmo pensamentos, seguindo essa linha de raciocínio também da raiva, né, do estar, né, pé da vida com muitas situações, que às vezes a gente não tem tempo para ter um descanso, para pensar o que realmente aconteceu, para entender tudo isso, e vira aquela bola de neve também, né? Aí quando a gente já viu, a gente já brigou com todo mundo, né? Já estressou com todo mundo, quem sabe já foi até mandado embora do serviço por alguma situação, né? Xingou o chefe, sei lá, né? Aconteceu alguma coisa. E aí a gente acaba não vendo as consequências do que esse momento de raiva trouxe. E aí vai aumentando, né? A gente vai tendo uma maior ansiedade, maior probabilidade de apresentar quadros de depressão, né? Uma sensação constante de insegurança, porque a gente, né, como a gente mencionou, a raiva ela tem essa reação de proteger a gente. Então, se eu o tempo todo estou exposta a situações que me dão raiva, eu estou o tempo todo exposta a situações que me ameaçam, né? Então isso aumenta essa sensação de insegurança. Mesmo que você racionalmente fale, eu não me sinto ameaçado por isso. Sim, você se sente. Se você sentiu raiva, isso de alguma forma te ameaçou. Mesmo que não seja, né, uma super ameaça, mas isso de alguma forma ameaçou seu bem-estar. Então a gente vai tendo uma sociedade cada vez mais fragmentada socialmente, porque eu tô com muita raiva e aí eu respondo a pessoa com raiva, essa pessoa me responde com raiva também. E aí a gente não consegue se alinhar para achar uma solução para a situação. Então imagina assim, desde uma dimensão grande, coletiva, mas até mesmo resolver uma situação no mercado, né? Você foi fazer uma compra para tentar resolver e aí você já fica estressado e a pessoa que está trabalhando está estressada também, e a gente vai se distanciando, né, como sociedade, se fragmentando cada vez mais e não tendo um espaço ali para realmente resolver as nossas situações, né? E aí vem a intolerância, visões muito radicais. Então a bola de neve nunca para de crescer, né? Exatamente. E vai engolindo todo mundo que passa pela frente, né? Independente de quem seja, às vezes a pessoa só tá num dia ruim, ela vai te atacar. Por quê? Porque ela tá num dia ruim, ela não consegue às vezes reconhecer tudo isso. E às vezes, gente, não vai ser um abraço que vai tirar todo esse peso. Porque também tem a sobrecarga, né? Quanto mais tempo você fica com esse sentimento, tem essa sensação também de estar sobrecarregada, aquela tensão nos ombros. Quantas vezes a gente não se pega, né? Às vezes com a mandíbula travada assim no dia a dia, né? Então, tudo isso vai contribuindo. E da ansiedade, da raiva também vem outros momentos, outras emoções, como a ansiedade, né, como a Erika falou, também os momentos depressivos, entre outras coisas que pode até se tornar coisas até piores lá no futuro. E essa parte que você trouxe, né, da tensão muscular é muito interessante, porque o nosso corpo ele consegue se recuperar do estresse, mas ele precisa de intervalos para essa recuperação. E a gente vai emendando essas situações de estresse, de raiva tão intensas, e não dá esse tempo para o corpo se recuperar. E aí a tensão muscular é um começo, a dor de cabeça, né, a mandíbula travada. Depois de um tempo isso começa a refletir até em consequências piores fisicamente falando. Então isso adoece a gente tanto como sociedade, mas até mesmo como organismo, né? O nosso corpo não sustenta tudo isso. Exatamente. Então, assim, se você já foi no médico por conta daquela dor nas costas, aquela tensão no ombro, dor flex já não tá mais adiantando, talvez você esteja num ciclo de estresse interminável, e é para isso que você tem que olhar também. Sim. Pois bem, e aí quando a gente vê, a gente tá numa cultura que é naturalizado a raiva e as suas consequências, né, e seus comportamentos e pensamentos de raiva. E, por um lado, eu acho que é muito válido, como eu já mencionei, essa emoção de raiva. A gente entender o porquê que a gente sentiu ela e acolher ela é importante. Mas, ao mesmo tempo, quando isso começa a se tornar algo muito grande, a gente começa a normalizar assim, a violência, não só
física, mas agora a gente tá falando muito da violência simbólica mesmo, da violência psicológica, né? Então, às vezes, pessoas que mencionam sobre como na infância teve que lidar com situações violentas, então pra mim tá tudo bem uma criança sofrer uma situação violenta porque eu passei por isso e eu sobrevivi. Só que você sobreviveu. Exatamente. É exatamente as palavras que usam. Eu sobrevivi. Então, a gente normaliza esses comportamentos, né? Essa manifestação da raiva. E isso vai transformando cada vez mais uma sociedade que não tem nem espaço para dialogar sobre isso, né? Então, a raiva ela é tão inaceitável de se conversar que até nesses contextos que a gente vê, por exemplo, de educação de filhos, as pessoas elas nem querem parar para refletir sobre. Eu passei por isso, eu sobrevivi, deixa desse jeito mesmo. Né? Exato. É porque é mais fácil, né? Mais cômodo também. Mais cômodo. É muito angustiante entrar em contato com essas emoções, né? Com essa vulnerabilidade, com essa dor, com esse medo. Sim. Então a raiva, ela tem um papel muito importante pra gente, mas ela precisa de atenção justamente por ela ser tão importante e tão presente no nosso dia e hoje em dia mais do que nunca. Principalmente que está atingindo bastante também os jovens, né? Você entrou nessa questão de criação e tudo mais. Gente, vamos combinar aqui que todo mundo já passou pela infância e pela adolescência, né? Somos todos adultos. Então a gente passou por aquele ponto da adolescência onde toda a emoção que a gente sentiu foi muito intensa. Então quando era, né, um amor era uma paixão, quando era uma tristeza era quase uma depressão, a raiva então era um ódio que a gente queria que o mundo morresse, né? Mas... Então é tudo muito intenso. Só que aí a gente tem também as pessoas, não só os pais, mas as pessoas ao redor que olham pra pessoa e falam, não, ela vai sobreviver. Poxa, você passou por isso também, você sabe quanto que é angustiante passar por isso. Por que não ajudar a outra pessoa, entende? Talvez esteja ligado a esse senso, às vezes, de comunidade que a gente perdeu, né? Como você falou, que lá atrás tinha bastante. Hoje em dia já não tem mais. O que a gente tá se tornando no coletivo? E eu fico pensando que não tem como eu não olhar para esse tipo de situação, eu não olhar para essa vulnerabilidade do outro sem entender que eu também tenho vulnerabilidades. E a nossa sociedade, ela não incentiva essas vulnerabilidades, ela não entende como algo aceitável. Desde, assim, da infância, principalmente quando a gente pensa em homens, né, da questão do homem chorar, do homem poder sentir, se preocupar, ter medo. A gente vive uma sociedade que não, o homem ele tem que estar ali forte, firme, né, pronto para encarar qualquer coisa, e a mulher também, né? A gente está cada vez mais por esse caminho de que as mulheres também precisam ser fortes, encarar tudo, mas ser forte e conseguir encarar as coisas não significa não ter medo enquanto você faz isso, né? Exatamente. Né? Não significa não ter essa necessidade de ser acolhido no meio do processo, né? Então, é muito angustiante olhar para essas vulnerabilidades. A gente não tem, como a gente está falando o episódio inteiro, a gente não tem espaço, mas esse espaço de diálogo é essencial e nem que seja um diálogo interno. Por que eu fiquei com tanta raiva nessa situação? Né? O que me ameaçou nessa situação? Como eu poderia ter lidado diferente com essa situação? Então, a ideia aqui não é eliminar a raiva, a ideia aqui não é falar de forma que reprova essa raiva, mas é um convite a realmente acolher ela como ela é de fato, com todos, não só uma parcela dela, né? Então, você sentir raiva e enfrentar as coisas pode sim ser uma qualidade até, vou colocar dessa forma, um ponto positivo, porque a gente precisa disso para lidar com as injustiças que a gente vê, né, com as pessoas que a gente ama, com a sociedade, com nós mesmos. É algo de preservação, mas ao mesmo tempo também ver que essa raiva ela não vem sozinha, né? E que a gente também tem que olhar para essas emoções por trás. O que eu tenho medo, o que me entristece, o que me gera frustração, né? Para eu conseguir, de fato, entender a profundidade dessa situação e ter uma escolha estratégica mais funcional, né? E quando eu falo escolha estratégica, eu não tô falando que a gente vai racionalizar todas as situações, não é isso. Eu tô falando de refletir, aprender uma lição com aquilo e reproduzir no futuro. É simples. Sim. Simples, mas complicado. Como tudo que a gente conversa.
Mas tem até outras opções também, né? Às vezes, se a gente não tem tempo pra parar, pra entender essas emoções e tudo mais, a gente pode mudar algum tipo de comportamento, né? Então, por que eu tô agindo assim? O que eu faria diferente? Tem muito uma atividade, né, que a gente faz bastante, às vezes, dentro de terapia, que é, se fosse uma pessoa, uma amiga sua, passando pela mesma situação, o que você aconselharia essa pessoa a fazer, né? Então, instigar esse pensamento também de, não só o que eu tenho que parar também para pensar, isso é muito importante, né? É muito bom, já promove uma grande mudança nesse sentido. Mas se você não tem esse tempo para parar, para pensar, o que você pode mudar no seu dia a dia, né? Então, quais são, às vezes, os lugares que você pode deixar de ir para deixar de incentivar essa raiva? Quais são, às vezes, os conteúdos que você pode deixar de consumir, né? Para não ter mais esse acesso tão fácil assim. Então, a gente também consegue, né, trazer essa forma de lidar com a raiva. Porque ela vai aparecer. É normal da nossa vida. A gente vai ter um monte de emoções, né, primárias, secundárias, né, todas elas emboladas, né, fazendo a gente, às vezes, né, se ficar confuso com todas elas. Mas se a gente tem a capacidade também de evitar certas situações que a gente já sabe que vai despertar certas coisas, por que não evitar? Perfeito, a gente não tá passivo na situação, né? A gente não é mais uma criança que não sabe muito bem como o mundo funciona. A gente já tem essa consciência de fazer escolhas, né, mais saudáveis pra gente. Então, se a situação ela constantemente me coloca em uma posição de estresse, de raiva, de medo, de frustração, então por que não refletir sobre o quanto eu preciso me expor a esse tipo de situação e se sim, por quanto tempo, né? Com que frequência. Exatamente. Né? É parar e pensar, gente, por que eu tô passando por isso? Eu não preciso. Exatamente. Sabe quando você tá ali no trabalho, tá fazendo as contas, de falar, não, quantas contas eu tenho porque eu preciso aguentar isso por tanto tempo? É isso, você não precisa aguentar por tanto tempo. Mas não peçam conta do trabalho também, né? Então... a gente tá falando pra avaliar a situação, né? Não vai dar uma de... Sim, são só exemplos, gente. Dá uma de... Meu marido tem 2 empregos. Eu não preciso estar aqui. Não é isso que a gente tá falando. Porque justamente a gente falou que a raiva, ela é reativa. E a gente não tá convidando para essa reatividade. A gente tá convidando para uma reflexão e avaliação sobre a raiva. Exatamente. De lidar com ela de forma mais confortável, vamos até dizer assim, né? Porque a raiva já não é uma emoção muito confortável, né? Não é. Ela já vem quebrando um monte de coisas na nossa vida. Então, por que não olhar pra ela e falar, tá bom, tem alguma coisa que tá precisando de atenção. Então, vamos mudar, ou vamos pensar, ou vamos agir sobre. É o que não dá pra gente ficar com a bunda sentada no sofá esperando ela passar, que ela não vai embora. E ela também não vai embora se você só fica vomitando sobre ela, né? Acontece uma situação, você vomita, sente um alívio, porque realmente a gente compartilhar esse estresse, contar o que tá acontecendo com a gente, vai regular a nossa emoção, mas é momentâneo, ela não traz uma solução aprensada para a situação. Então, tudo bem, você compartilhar, desabafar com alguém o que está acontecendo, mas no limite é isso, senão vai ser um ciclo eterno, né? Não vai ter uma mudança. Sim. A não ser se for na terapia, aí vocês podem falar, mas vocês também vão resolver, porque a psicóloga vai trazer vocês para isso. Sim. Com a amizade já é bem diferente. Exatamente. Aí geralmente tende a ficar muito mais nesse espaço do desabafo, né? É claro que às vezes a gente tem algumas amizades que tem um pouco de maturidade, mas convenhamos, é um pouco difícil uma amizade que vai, né, realmente parar e refletir sobre as coisas, mesmo quando isso te confronta, né? Exatamente. Tem um episódio do How I Met Your Father que 2 amigas estão conversando e uma vira e fala, né? Você quer que eu responda a você da forma fofa? Ou você quer que eu te responda da forma, né? Eu não lembro a palavra que ela usou, mas era algo do tipo assim, sincera, né? Então você tá precisando agora de um acolhimento ou vamos pensar juntos sobre essa situação de fato pra gente conseguir trazer uma mudança ali, né, na sua vida. Então eu acho que além da gente lidar dessa forma com nós mesmos, também ser esse amigo, né? Esse amigo que vai virar e vai aconselhar e vai ajudar. Mas então a gente tem várias formas, né? Avaliar o efeito que sinto em determinadas situações que despertam essas emoções como a raiva. Eu posso conversar com pessoas, mas identificar se eu tô no momento que só tô sendo acolhida ou também se eu tô tendo um momento que eu tô realmente refletindo sobre o que eu preciso fazer ali, porque toda situação tem algo que não está no nosso controle, mas algo que também está no nosso controle, né? E um outro nível disso também é a psicoterapia, porque é um espaço que vai ser muito bem trabalhado, né?
Mas a raiva, ela precisa realmente ser tratada nesse nível individual pra gente não adoecer no nível coletivo também, né? Mas eu acho que dentro disso que a Bianca trouxe, de entender quais são os contextos que me dá raiva, é muito interessante a gente pensar nesse contexto mais amplo de conteúdos que me dão raiva me levando para um sensacionalismo, né? Então, uma vez eu vi um policial citando sobre essas situações de golpe, né, que eles usam muito a engenharia social, né? Então sempre um desespero que você sente com a ligação, essa sensação de urgência. E o policial indicou realmente você perceber essa emoção surgindo como uma forma de alerta para você pensar se aquilo realmente é uma ligação oficial, por exemplo, ou uma tentativa de golpe. Então, dentro da psicologia, a gente trabalha muito também com essa percepção da emoção, que às vezes a gente percebe antes de qualquer outra coisa, né? A emoção crescendo ali dentro de uma situação. Então, se você está consumindo muito conteúdo, conversando com pessoas em que constantemente está essa emoção de indignação, de raiva, de ódio, de muito medo, né, de que algo terrível vai acontecer, olha se não está tendo um sensacionalismo ali por trás, se não está tendo uma forma muito extremista de ver a situação, porque isso é muito perigoso, né? Tanto para a sociedade, mas principalmente para a sua saúde. Tem pessoas que, por estar dentro de certos grupos, não dormem direito, né? Começa a ter problema de estômago, de dor de cabeça, de essa reatividade, como a Bianca citou, né? Você tá com raiva, quando você vê, você tá brigando com todo mundo. Então, esse se colocar na situação vai desde, de repente, um trabalho, uma rede social, mas também de grupos em que eu tô inserido. E até do que você trouxe, né, Erika, dessa questão do gatilho emocional, né, que as pessoas falam muito de... Percebam que quando às vezes a gente tem uma emoção disparada muito alta, a gente não pensa sobre o que a gente precisa fazer, a gente só faz algum comportamento. Então, nesses casos de golpe, né, como você tá falando, eles ativam uma emoção tão forte em você, porque eles sabem, às vezes, o nome de algum parente, alguma situação que você tá vivendo, e isso vai logo para um sentido emocional, que aí você fica, muitas vezes, né, sem saber o que fazer, desnorteado, com uma certa raiva, mas também com uma certa preocupação, que isso é muito ligado também, às vezes, a raiva a outros sentimentos também. Então, se você tem uma emoção muito grande, como a raiva vem, né? A raiva nunca vem de pouquinho, né? A raiva vem logo um soco no nosso estômago. Então, ela faz o quê? Que a gente pare de pensar sobre a situação. Então, não, a gente se concentra no que a gente tá sentindo, aquilo vai inflamando, vai crescendo dentro da gente, e chega um momento que a gente olha pro lado e fala, tá bom, só tem raiva aqui, né? A gente fica perdido num mar de raiva. Então a raiva, ela pode ser um tsunami, né? Ela vem com tudo e ela destrói tudo e... É o famoso chuta-balde, né? E a gente tem que pegar o balde toda vez depois. Então, a gente tem que treinar pra ir não chutar tanto balde assim, gente. Dá pra ter o balde ali? Dá. Não precisa chutar ele, né? Tadinho. Então, pensando assim nesse aspecto da raiva, a gente viu que ela é muito mais complexa do que essa reatividade que normalmente a gente tem. Que lidar com a raiva não é simplesmente não senti-la, né? Ela não é uma emoção que ela deve ser ignorada. Ela tá comunicando algo pra gente. A gente precisa entender o que ela está comunicando e procurar uma forma de manejar isso que está acontecendo, né? E aí a gente trouxe algumas sugestões de olhar quais emoções estão por trás, né? Como é que você se sente realmente nessa situação de forma honesta, né? A gente também mencionou como é difícil enxergar as nossas vulnerabilidades, lidar com elas, como é desconfortável, né? Mas como é necessário também olhar o tempo de exposição, né? E quais locais você se expõe também constantemente a essa raiva, para procurar uma forma de você se cuidar. Eu acho que muito dos problemas que a gente tem como sociedade não é porque nós não cuidamos um dos outros, mas antes de tudo porque a gente não se cuida. E aí eu não me cuido, eu não faço por mim e tenho raiva do outro que faz. Né? E aí quando o outro está se cuidando ou sendo cuidado, eu ataco. Eu falo que é mimimi, eu falo que a pessoa está agindo de má fé, sendo mal intencionada, e na verdade por trás tem uma dor de não estar me cuidando, né? Então eu acho que o começo de tudo é quando a gente começa a se cuidar. E se cuidar não é
passar por cima dos outros. Né? Não é também entregar a tua raiva na mão do outro e falar, resolva, já que você que despertou ela, porque a raiva é sua. Perfeito, exatamente. Né? Não é passar a perna em todo mundo, isso não é se cuidar, gente. Isso daí já é outra coisa. Isso não é saudável, gente, não façam isso. Isso daí é outra coisa. O se cuidar é realmente isso tudo que a gente mencionou, né? De olhar pra você, de acolher suas emoções. Quando a gente quer lidar com uma emoção, a pior coisa que a gente faz é reprovar ela. A gente tem que acolher ela, né? E acolher ela não quer dizer também sair por aí reagindo a ela descontroladamente. Exatamente. Nem passar pano, pelo amor de Deus, hein? Não é passar pano e falar, não, tô com raiva, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tem alguma coisa então, que você tem que resolver, que tá te incomodando e pode ser resolvido. Sim. Entendeu? Então, tem situações que a gente consegue resolver que estão no nosso controle e tem outras que a gente vai ter que aprender a lidar com essa raiva. Aprender a lidar, não é jogar no outro, não é... Vai fazer uma aula de boxe, gente. Vai dar soco de pancada e num saco de pancada que vocês vão ficar muito bem. Isso, vai fazer Muay Thai, eu adoro. Isso. A dica da Érica, faça um Muay Thai. Faça um Muay Thai, é maravilhoso. Tem um conceito, né, que chama mente sábia. É um conceito da terapia dialética comportamental e ela traz esse pensamento de que, didaticamente, né, ela divide a nossa mente como uma mente racional, uma mente emocional e a mente sábia. Então, essa mente emocional seria, dentro desse contexto da raiva, né, essa necessidade de se defender, né, essa sensação de injustiça, de que algo não está certo. Então ela traz ali uma necessidade que você tem como indivíduo naquele momento. Mas, por outro lado, a gente também tem a mente racional, que vai ajudar a avaliar a situação. Será que cabe toda essa raiva dentro desse contexto? Será que eu estou lidando da melhor forma com essa raiva? Se a gente fica muito na mente emocional, a gente fica muito reativo. Né? Isso é muito perigoso, a gente não tem o aprendizado, a gente não desenvolve formas melhores de lidar com a situação. Que é o que acontece muito na raiva, né? A gente só vê o lado emocional e não vê o lado racional. Porque ela é muito intensa, né? Tem muita energia. Só que se a gente fica só também na mente racional, a gente invalida todas as nossas necessidades. Que as nossas emoções estão contando pra gente. Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? No caso da raiva, eu preciso me proteger, né? De algo que tá me fazendo mal. Então a gente tem o conceito da mente sábia, como se essas duas mentes, né, racional e emocional, conversassem e chegassem a um acordo. Tem que ter esse diálogo entre a mente emocional e a mente racional, em que a mente emocional ela vai olhar que sim, eu achei injusto, eu me senti prejudicada, ou estou com medo, né, estou frustrada com essa situação, mas também eu não preciso sair reagindo de forma muito intensa, avassaladora, destruir tudo, né? E uma conversa com a mente racional que vai olhar e falar, então o que a gente pode fazer de melhor? Então como é que a gente pode reagir nessa situação? Né? O que eu posso fazer para ajudar a regular essa raiva? O que está no meu controle, o que não está, né? Perfeito. Pensar nisso também é importante. Exatamente, o que está no meu controle e o que não está. E aí com isso a gente tem a mente sábia, né? Que ela vai considerar tantas as suas necessidades como também a melhor forma de lidar com isso. Exato. E até complementando, para caso você for tentar colocar em prática essa mente sábia, converse sozinho. A melhor coisa que vocês fazem por você é conversar sozinho, mesmo que seja baixinho. Porque a gente vai expondo essas linhas de raciocínio, né? Então fica mais fácil de, por que eu tô me sentindo assim? Mas o que aconteceu? A gente vai instigando esse pensamento. Vamos parecer tudo uns malucos? Vamos, mas faz sentido pra caramba e faz, né? Muito bem pra gente. Então falem sozinho, galera. Aí conversem com o espelho, né? Tem aí um objeto também, quando vocês podem ter um objeto quase como o bebê, né? Que tem um objeto de transição, mas tem um objeto ali que você possa colocar todos esses pensamentos, essas ideias, para começar a entender o que se passa dentro da cabeça de vocês, que não é só sobre sobreviver a sua mente, é sobre lidar com ela. Algumas pessoas usam até mesmo um gravador de áudio, ou tem até um grupo com si mesmo no WhatsApp e grava a conversa como se estivesse mandando mensagem para alguém. Então, assim, tem bastante coisa, né? Tem bastante atividade que a gente pode colocar em prática. Vocês estão vendo que não é, às vezes, né, desabafar com um amigo que vai resolver tudo, às vezes não é terapia que vai resolver tudo, mas às vezes a gente consegue lidar a cada situação de uma forma diferente, pensar ou agir da forma que for melhor para aquela situação. Então, gente, é sempre se adaptar a uma certa situação, não deixar de ser engolido por essa emoção, mas também não deixar ela de canto e fingir que ela não existe.
Então, se você sente que de alguma forma esse podcast te ajudou a compreender um pouquinho mais dessa emoção tão presente em nossas vidas, compartilha para alguém que você acha que pode também ter maiores reflexões a respeito da raiva. A gente sabe que não é fácil lidar com essa emoção e não é fácil lidar com ela tanto quando a gente sente quanto quando outras pessoas estão sentindo, mas ela está aí na nossa realidade, ela parte do nosso funcionamento, então vamos tentar aprender a lidar de uma forma melhor, né, com essa emoção e com esse fenômeno até mesmo do ódio, né, quando a gente consegue perceber que o outro está respondendo com ódio e a gente consegue entender que tem uma ferida por trás disso, isso fica um pouco menos pesado, a gente personaliza menos esse ódio, a gente sabe que não necessariamente é sobre você, muitas vezes é sobre o outro mesmo, né? Então, exatamente. Vamos aí olhar com outro olhar para essa emoção. Exatamente, falou tudo. Então, gente, assim, se vocês sentiram aí um alívio, né? Porque vocês sentem muita raiva, mas que ela pode ser compreendida, que ela pode ser mudada, né? Que traz um alívio na alma. Curte, compartilha, traz aqui se você quiser na nossa DM no Instagram ou às vezes em outras redes sociais alguma história, a gente vai conversando também, a gente tem esse momento de compartilhar, né, de comentar, e aí nos próximos episódios a gente vai esticar um pouquinho mais, né, sobre sentimento, a gente pretende aí trazer alguns assuntos bem legais, então é isso. Hoje esse foi o nosso tema, espero que vocês gostem, e até um próximo episódio do Calma.